Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estaremos falando sobre a Parashá Korach. Essa Parashá, irmãos, é uma Parashá muito intensa e tem muitas novidades e coisas extraordinárias que eu quero mostrar a vocês aqui em nome de Yeshua. Vamos lá então. A Parashá começa falando sobre um homem chamado Korach, filho de Izar, filho de Coar, da tribo de Levi, que toma consigo Datã e Aviram e On, da tribo de Ruben. E eles se levantam com 250 homens, dos filhos de Israel, príncipes da congregação, homens de posição, e se congregam contra Moshe e Arão. Eles disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Quando Moshe ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Irmãos, vamos então entender o que está acontecendo aqui. Quando esse grupo de pessoas se levanta para se apresentar contra Moshe e Arão, eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo deles? Eles estavam querendo tirar Moshe e Arão da liderança. E na realidade, irmãos, aqui há uma outra situação, porque Korach, segundo o Midrash, era um homem muito orgulhoso. E ele achava que ele tinha mais condições de ser o Kohen Agadol, o sumo sacerdote, do que Aharon. Agora, ele foi chamado para ser Kohen Agadol? Ele foi chamado para poder ser sacerdote? Não. Por que esse homem está questionando a escolha do Eterno? Eu queria que você parasse para prestar atenção numa coisa. O questionamento dele não é contra Moshe e Arão. Moshe e Arão são aqueles alvos dele, visíveis, mas ele na realidade não tem problema. O problema dele é o Eterno. Ele está dizendo o seguinte: o Eterno errou na escolha. Eu sou muito melhor do que Aharon. E Moshe também? Não dou muita trela para ele não. Lembrando que Korach era primo de Moshe. E ele era um dos carregadores da arca. Ou seja, ele não carregava a arca o carregava. Ele era participante de um grande milagre que acontecia todas as vezes que o povo de Israel ia de um lugar para outro. Ele, quando pegava na arca com mais 3 homens, a arca flutuava e os conduzia. Mesmo assim, esse homem começou a reclamar de Moshe e Arão, porque ele não aceitava a liderança deles. Então você imagina que coisa terrível é quando alguém questiona a liderança. Quando alguém se levanta e diz assim: olha, eu não concordo com o que o fulano está fazendo, eu não concordo com as palavras dele, eu não concordo com a forma como ele está oficiando. Então como é que a gente pode fazer? Vamos tentar resolver isso de uma outra forma? Então ele junta com um grupo, como se ele fosse o cara que fosse resolver o problema. Mas ele não vai resolver o problema, ele vai criar um outro problema. Porque ele está questionando uma escolha do Eterno. E outra coisa, o Eterno não fala com ele. O Eterno fala com Moshe e com Arão. Você vai ver na Parashá, na leitura da Torá, nós vimos aí que o Eterno falava com Arão também. Então, Korach não tem o privilégio que os dois têm.
Cora, na realidade, é mais um na tribo de Levi, mas ele não é a pessoa com quem o Eterno fala. Mas mesmo assim ele está questionando as escolhas que o Eterno fez. É muito fácil, irmãos, a pessoa questionar aquilo que um líder faz ou o que ele fala, porque essa pessoa não tem história, ela não tem um chamado, mas mesmo assim ela vai questionar o chamado do outro. É o que Cora está fazendo. E aqui é muito interessante, irmãos, porque eles se reúnem como se eles fossem uma assembleia, uma congregação. E eles se reúnem com o objetivo de questionar publicamente Moshe e Aharon. E agora há pouco nós estamos falando sobre essa questão de questionar publicamente, de envergonhar alguém publicamente. Essa pessoa que envergonha o outro publicamente, segundo a tradição judaica, né? Ela é passível de morte. Eu queria que vocês conectassem agora aquilo que nós aprendemos agora há pouco, eu e os homens, com aquilo que está na Parashá. O resultado do que vai ocorrer com Cora é justamente o resultado que a tradição diz que deveria acontecer com alguém que envergonha o seu irmão publicamente. Então veja que eles estão se levantando aqui e dizendo assim: por que vocês se elevam contra a congregação do Eterno? Estão dizendo isso para Moshe e para Arão. O que eles estavam querendo dizer com isso? Eles estavam querendo dizer, irmãos, que Moshe e Arão, eles estavam fazendo coisas para poderem ter ascensão, ações e atitudes para que eles tivessem ascensão, domínio sobre a congregação. Mas quando nós tomamos a história, nós vamos nos lembrar do seguinte: o Eterno chamou Moshe e deu a Aharon como sua boca, porque Moshe disse que não queria falar. Os irmãos lembram disso? Então o Eterno colocou a Aharon como porta-voz de Moshe. Então, na realidade, ninguém pediu para ter aquele cargo. O Eterno que chamou, porque o Eterno escolheu a ambos. Então aqui, irmãos, nós temos uma... Como é que a gente chama isso? Nós temos uma fala desses homens que é muito estranha. Eles estão procurando, é uma narrativa. Eu estava procurando a palavra. Eles têm uma narrativa para querer acusar Moshe e Aharon de estarem dominando a congregação, sendo que eles eram os últimos que queriam fazer isso. E o Senhor escolheu justamente a esses dois para fazer. E aí, irmãos, nós vamos ver o seguinte: são pessoas descontentes, são rebeldes, são agitadores, são instigadores profissionais, são demagogos. Porque o cara chega e ele faz um papel de ser bonzinho, mas na realidade a essência daquilo que ele é completamente diferente. Ele não é bonzinho coisa nenhuma. Ele é um agitador e ele é um anarquista que vai provocar a morte de muita gente. E aí, irmãos, nós temos o seguinte: esse homem, ele queria o lugar de Aharon. Ele queria ser o Cohen Gadol porque ele achava que ele tinha condições de ser maior do que os seus pares. E aí, irmãos, o Midrash fala uma coisa interessante. Korah dizia o seguinte: meu destino indica que nasci para a grandeza. Eu fui destinado para ser grande. E aí, ele diz isso, irmãos, e ele diz que ele estava predestinado para um alto cargo. Quem mais estaria predestinado? Além de mim. Só que ele não conseguiu isso, porque os seus ancestrais eram ilustres,
E ele foi escolhido como carregador da arca. Só que ele era uma pessoa inteligente, de muita cultura. E aí, ele achou que, por ter sido tesoureiro de Faraó, por ter sido uma pessoa muito rica, que ele teria condições de ocupar uma posição de destaque no meio da congregação. Só que ele não foi chamado para ser o carregador. Então, quando isso aconteceu, irmãos, nós temos aqui o perfil desse homem. Alguém que vai buscar o poder a todo custo, e alguém que vai fazer de tudo para derrubar quem está no poder. E ele lidera uma rebelião. Então o que ele fez? Ele foi conversou com Datã e Abiram, com On, que é um outro homem, e conversou com 250 príncipes. Eles reuniram bastante gente, só gente importante, porque eles eram pessoas importantes em Israel. Ali no deserto eles eram pessoas importantes. Eles então reuniram gente da estirpe deles, só gente importante, para lutar contra Moshe e Arão. E aí fica a pergunta: o que fazer agora? Moshe, quando ouviu isso, caiu com o rosto em terra e já previu o que ia acontecer, porque todas as vezes que uma rebelião se levanta, qual é o próximo passo? Morte. Toda rebelião termina em morte, seja ela espiritual, seja ela física, ela vai acontecer. E o problema é que muitas vezes a morte primeiro é espiritual. Essa pessoa é desconectada do eterno, de Yeshua, para depois acontecer a morte física e ela se perder para sempre. Mas aqui, irmãos, nós temos um discernimento de Moshe, que ao invés de brigar com eles e falar com eles, Moshe vai e coloca o seu rosto em terra. É a atitude do homem de Deus, pedindo misericórdia, Senhor. Eu acredito que Moshe deve ter se perguntado assim: o que eu fiz? Qual foi o mal que eu fiz para eles? Aharon, nós estávamos falando sobre Aharon agora há pouco, um homem pacífico, um homem que trazia de volta a unidade que tinha sido quebrada nas famílias, agora está sendo acusado do quê? E de repente, irmãos, nós temos um quadro. Eu estou mostrando para vocês isso aqui para vocês entenderem o contexto que vai acontecer. E aí, irmãos, Moshe vai agora tentar conversar, argumentar com eles. E Moshe faz uma proposta para eles. Diz assim: olha, amanhã, pela manhã, o Eterno vai fazer saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. E Moshe vai fazer uma proposta para eles. Vai dizer assim: tomai vós incensários, Corah e todo o seu grupo, e ponde fogo neles amanhã, sobre eles deitai o incenso perante o Eterno. E aí, será que o homem a quem o Eterno escolher, esse será o santo? Então, Moshe continua argumentando aqui: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco é para vós que o Elohim de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar assim e administrar o ministério do tabernáculo do Eterno, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Eles já tinham um chamado, mas o chamado deles, para eles era pouco. Eu não sou honrado como eu deveria ser honrado. A tradição judaica diz que todos aqueles que correm atrás da honra, a honra se afasta deles. Mas todos aqueles que fogem da honra, a honra corre atrás deles. Rabino, eu posso colocar uma coisinha dessa rebelião? Na realidade, ela já começou lá atrás, né? Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Sim, na marcha passada. Já estava uma rebelião no ar. E aí, quando já tem gente insatisfeita, é mais fácil a rebelião se fortalecer, né? Então, ou seja, o povo já está aqui insatisfeito, querendo um líder.
Tem um outro que já é vaidoso, que já quer poder. Quer dizer, ele só está juntando a fome com a vontade de comer, né? É verdade. Quer dizer, ele está aqui, já viu que o povo está insatisfeito, que está querendo um líder. Ele já se levanta e diz, e para ele se levantar, ele precisa denegrir a imagem do líder, né? Porque ele está fazendo isso com Moshe. Peraí, você está achando que é só você que é santo? Você Eterno fala só com você? Quer dizer, ele tem que fazer esse passo a passo para ele poder se levantar, se fortalecer. Porque sempre vai ter gente fraca que não vai entender que está na congregação dos rebeldes. Porque, vou te falar, fazer parte dessa congregação é morte certa. Com certeza. Né? Porque aqui, e outra coisa, ele juntou 250 homens. Isso não foi rápido. Ele não juntou 250 príncipes rápido. Ele foi na tenda, ele conversou, ele começou a falar. Você notou que Moshe acha que é só ele? Ele foi fazendo o meio de campo dele, né? Para ele poder arrebatar príncipes, não é um negócio fácil, né? Porque tem uma liderança por trás. Então, assim, eu estou falando isso porque a gente já viu muito nesses longos anos de rebelião, assim, não vai nas tendas, mas vai dentro dos carros com carona, né? A gente já viu muito, a maioria das vezes que aconteceu rebelião foi dentro de carro, porque começou a ficar fofoca ali dentro do carro, aí vou dar carona para fulano, aí quando fulano começa a falar, aí o outro fala, é verdade, não sei o que, e começa, né? A rebelião ali. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que começa a falar e que tipo de congregação. É cortar a rebelião. A rebelião tem que ser rapidamente você sair de perto. Porque se você fica muito perto, você acaba juntando com o rebelde sem notar. É verdade. Não é? É verdade. E quem se junta com o rebelde, morre junto com o rebelde. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Rabino, por experiência muito importante. Uma coisa fundamental que a gente não deve fazer dentro de carro é falar, comentar coisas negativas contra uma congregação, contra um líder, perto dos filhos, dentro do carro. Isso enfraquece totalmente os filhos. Sim. Muito, porque os filhos começam a ver o eterno, então quer dizer que não é tão certo assim, o eterno está errado. Então aquele líder não é tudo isso, e começa a desrespeitar o líder, começa a não querer mais, isso vai enfraquecendo, isso é muito importante. Experiência, porque a gente já fez isso no passado, né, sem sabedoria, e nós causamos danos depois para os filhos, né? É verdade. É muito importante a gente, se tiver que comentar, comente só o casal e não dentro do carro. É verdade. Não perto dos filhos, né? Para enfraquecer. E nem com mais ninguém, né, irmão? Se tem alguma coisa contra o líder, vai e conversa com o líder. Korah podia ter ido conversar com Moshe, é da mesma família, mas não foi conversar. Ele foi fazer Lashon Hara. Mas eu queria mostrar para os irmãos um elemento aqui que eu acho muito importante. Moshe diz para eles assim: tomais para vós incensários, vocês e o seu grupo. Os irmãos sabem quem aqui podia ter um incensário? Só o sacerdote. Quando Moshe disse isso, o que Moshe estava dizendo? Vocês têm conhecimento que incensário é só para sacerdote. Se vocês quiserem, vocês vão fazer os incensários. E amanhã vocês vão se apresentar com esses incensários. Irmãos, eles conseguiram do dia para a noite fazer incensários e se apresentar diante do Eterno como se fossem sacerdotes. Os 250 mais Korah e os demais. Sendo que eles não foram chamados para serem sacerdotes. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é uma coisa que a gente chama de falsidade ideológica, né? Eles queriam ser aquilo que eles não são. Se apresentaram de uma forma como eles não são. E aí, irmãos, o Eterno viu isso de uma outra forma, porque eles começaram realmente a murmurar. E a palavra murmuração, ela significa também rebelião em hebraico.
Então, o que estava acontecendo, como a Rebeca acabou de falar, é rebelião. E outra coisa, você imagina que eles tinham que pegar incenso, mas o incenso ele tinha sido preparado para ser usado por Aharon, para que ele pudesse oficiar diante do Eterno. E você vai ver pela Torá que eles fora da tenda da congregação botaram fogo. O fogo que podia acender aquele incenso que era santo, era só o fogo do altar. Tudo que eles fizeram estava errado. Pergunta: se a pessoa começa errado, vai dar certo? Não. Por que então a pessoa sabe que está errado, mas ela persiste em fazer o errado? Por quê? Teimosia? Burrice? Qual que é o problema? Irmãos, é difícil a gente nomear um negócio desse, entendeu? Porque é uma atitude que não dá para compreender. A pessoa, não, eu quero fazer. E outra coisa, eles sabiam da consequência. Eles estavam se apresentando diante do Eterno. Lembrando, irmãos, que lá no tabernáculo, o Eterno estava muito mais próximo do que nós hoje. Imagine, suponhamos que isso aqui fosse o tabernáculo, aqui nas costas tinha a entrada da tenda da reunião, o Eterno estava aqui atrás. Faz alguma coisa de errado aqui, o julgamento vem imediatamente. Será que eles não se deram conta disso? Os irmãos lembram de Ananias e Safira? Foram apresentar para os discípulos algo que era mentira. Todo mundo está vendendo o campo aqui, eu vou vender a minha propriedade, vou ficar com uma parte e vou dizer que eu estou dando tudo. Para que foi mentira? Eu fiquei com uma parte para mim, tá? Estou dando aqui X% do que eu arrecadei com a venda, porque eu preciso dessa outra parte aqui, tá beleza? Beleza. Não, nós demos tudo. Tudo isso é uma oferta para o Senhor. Aí o Espírito Santo olha e fala assim: é mesmo? Avisa para ele que ele vai morrer. Rebelião, irmãos. Enganar o Espírito Santo. O que essas pessoas queriam aqui? Enganar o Senhor, dizendo assim: não, nós vamos dar um jeito, vamos pegar, chutar esses dois aqui, vamos assumir a liderança e vamos voltar para o Egito, porque aqui, quando Moshe manda chamar Datã e Abirão, eles disseram assim: não subiremos. Mais dois rebeldes: não, nós não vamos não, o meu líder está me chamando, mas eu não vou obedecer ao comando dele. Ele está dizendo que é para mim ir até a tenda dele, eu não vou. Eu não quero ir. Como assim? Olha o que ele disse: porventura é pouco que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares nesse deserto? O Egito é uma terra que mana leite e mel? Perceba a narrativa. Eles estão invertendo a fala, dizendo que eles saíram de um lugar bom para um lugar ruim. E ele diz assim: senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Teve uma eleição para Moshe ser escolhido? Foi o Eterno que nomeou ele. Os irmãos entendem? Olha a narrativa desses homens, para querer acusar Moshe com palavras levianas, dizendo o seguinte: não, você quer se fazer príncipe, nós não te escolhemos. Não, lógico que não. Quem são vocês que escolheram? Quem escolhe é o Eterno. Essa chamada é feita na eternidade. E aqueles homens ainda bancaram sobre ele. E olha só: nem tão pouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Eles estavam a caminho. Mais uma narrativa para tentar envergonhar Moshe e Aharon
no meio da congregação. Irmãos, eu queria que você percebesse que quando alguém quer prejudicar uma pessoa, ele vai torcer a verdade, ele vai pegar coisas que foram ditas por essa pessoa e vai fazer uma aplicação errônea das palavras da pessoa, ou seja, ele vai torcer as palavras para poder dizer o seguinte: aquela pessoa mentiu. Eles estão chamando o Moshe aqui de mentiroso. Só que eles estavam a caminho de onde? De Canaã, para eles poderem receber a herança. Mas aqui eles não querem receber a herança, eles querem voltar para o Egito. Os irmãos estão entendendo como isso é sério? Como é grave a situação aqui? Aí o Moshe disse assim, Moshe já foi irado, né? E Moshe já disse assim: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a um deles fiz mal. Ou seja, Senhor, eu não tenho responsabilidade nenhuma com esse pessoal. Eu estou fazendo a minha parte e eles estão agora, Senhor, se levantando contra mim, sabe? Eles estão se levantando contra mim sem motivo, sem razão. As rebeliões acontecem, irmãos, como a Rebeca falou, por insatisfação. Eu não gostei, não estou gostando mais do fulano. Eu vou fazer o seguinte, então, vou reunir os irmãos aqui para a gente dar um jeito de ir embora, todo mundo. Presta atenção, irmãos, isso aqui. E eu queria dizer uma coisa para vocês. O líder da rebelião, todo líder de rebelião, ele carrega sobre si não só o sangue dele, como de todos aqueles que ele levou junto. A morte dessas pessoas espiritual será computada no dia do julgamento sobre essa pessoa. Tem mais uma coisa, tá? O prejuízo que eles deixaram na congregação, porque aqui vai ter um prejuízo da vida das demais pessoas, porque vai haver uma outra rebelião em cima dessa rebelião por causa da atitude deles. A morte das outras pessoas vão ser colocadas na conta deles, e todo o mal emocional que eles causaram para a congregação vai ser computado na conta deles. Então perceba que o final da rebelião, o prejuízo para quem é o rebelde, é o líder da rebelião, e para quem vai com ele, é muito grande. Antes de nós começarmos a parashá, estava lendo aqui para os irmãos um versículo lá de Romanos 1, onde ele fala, o último versículo do capítulo de Romanos, que todos aqueles que concordam com o pecado também são participantes dele. Então a pessoa foi junto com o rebelde, a punição que o rebelde vai receber, essa pessoa vai receber porque está concordando com. Então isso é uma outra coisa muito séria, concordar com aquilo que está errado. Nós não podemos concordar, tá? Tem alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Então vamos continuar. E Moshe disse: olha, toma tu e todo o teu grupo, ponte-vos perante o Eterno, e eles e Aharão amanhã, e tomai cada um seu incensário, e eles pôram de incenso, e trazer cada um seu incensário perante o Eterno, 250 incensários, também tu e Aharão, cada um seu incensário. Então, irmãos, eles agora vão se colocar diante do Eterno para desafiar Aharão. E olha só que coisa interessante, irmãos, quando eles desafiam Aharão, aí o Eterno vai aparecer. E novamente, irmãos, tem uma coisa aqui que é muito interessante, que eu quero ler para vocês, porque isso aqui é muito intenso. Eu queria que você prestasse atenção naquilo que está sendo dito aqui, porque, na minha opinião, isso aqui foi ouvido pela congregação. A congregação ouviu, está dizendo assim: e falou o Eterno a Moshe, dizendo, fala a toda essa congregação, dizendo, subi do derredor da habitação de Corach, Datã e Abirão. Então Moshe levantou-se, foi a Datã e Abirão, e após eles seguiram os anciãos de Israel, e falou à congregação, dizendo, desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados.
Subiram, pois, do derredor da habitação de Cora, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, e seus filhos e suas crianças. Então disse Moshe: nisto conhecereis que o Eterno me enviou a fazer todos esses feitos, que do meu coração não procedem. Se esses morrerem como morrem todos os homens, e forem visitados como são visitados todos os homens, então o Eterno não me enviou. Você vai colocar à prova o seu chamado diante de todo mundo. Veja a autoridade que esse homem tem. Posso falar uma coisa? Por favor. Na realidade, quando você está com o Eterno e o Eterno te chamou, não importa o número de pessoas que são rebeldes, está ali na rebelião. Aqui é um homem contra 251, né? Que é correto também. 251 homens, príncipes, contra um do Eterno. Mas não importa o número de pessoas que está contra a tua vida. Se o Senhor te chamou e te instituiu, não tem para ninguém, né? E é o que vai acontecer aqui. E outra coisa, Moshe está pedindo aqui, a palavra em hebraico é desviai-vos, peço-vos, que está na nossa Bíblia. Ele está falando desviai-vos, por favor. Ele pede por favor, ele quase que implora para as pessoas saírem de perto dos rebeldes. Ele está implorando aqui o povo para não ficar perto da tenda, porque vai ter tragédia. Vai ter tragédia, exatamente. E uma coisa interessante, irmãos, que Moshe diz assim, continuando a leitura: mas, olha o perigo de um profeta abrir a boca aqui, mas se o Eterno criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, nisto conhecereis que estes homens irritaram ao Eterno. Cuidado. Toda vez que um homem de Deus abre a boca, num caso de rebelião, tudo que esse homem disser, o Eterno faz cumprir. Os irmãos estão entendendo isso? Teve uma rebelião lá e nós se levantaram e o homem de Deus só abriu a boca. O Eterno vai fazer cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Torá diz: e aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Cora e todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Irmãos, esse é o único caso na história da humanidade em que pessoas desceram vivas ao inferno. Nunca isso tinha acontecido e nunca mais vai acontecer. Foi um evento único. As pessoas foram vivas para o inferno. E por que isso? Porque desafiaram não só o homem de Deus, mas ao Eterno. Acharam que eles podiam fazer alguma coisa e o Eterno não estava vendo, que o Eterno não ia se importar, que eles iam passar por cima da obra do Eterno, iam pegar um povo que tinha sido escolhido para ser levado para Canaã e iam levar de volta para o Egito. O Eterno olhou e falou assim: não, vamos resolver o problema agora. E colocou a solução na boca de Moshe. Então, não dá, irmãos, para se inocentar esse tipo de situação. Então tem hora que a gente precisa abrir a boca, e nós falamos isso na nossa reunião lá. Tem hora que nós temos que ter a autoridade de abrir a boca e dizer assim: Senhor, faça tal coisa contra aqueles que se levantam contra a nossa vida. Mas Yeshua diz que o Eterno é amor. Não, Yohanan diz que Yeshua é amor, que o Eterno é amor, né? E nós ficamos nessa coisa achando que a gente não tem autoridade para nada. Mas ao contrário disso, irmãos, nós somos chamados com autoridade. E nós temos autoridade sim para julgar todo o mal. Obviamente que tudo isso tem que ser feito debaixo de uma orientação do Espírito Santo. Nós não podemos sair por aí abrindo a boca e condenando todo mundo.
Mas quando o Senhor coloca isso na nossa boca, então nós temos que abrir a boca e falar. E a coisa vai acontecer. O que nós não podemos é ficar passivos em relação a esse tipo de situação. Não, vamos deixar porque, não, eu sou uma pessoa pacífica, eu vou deixar acontecer. Nós estamos comentando agora há pouco que o exército de Israel se chama Forças de Defesa de Israel. O que significa isso? Nós não atacamos, mas nós nos defendemos. E sabemos nos defender muito bem. Moshe aqui não atacou ninguém, mas Moshe está se defendendo de uma acusação ilógica. A acusação que eles estão fazendo aqui é ridícula, mas aí é o detalhe. Eles não querem ouvir o bom senso. Então, o Senhor abre a boca através da boca de Moshe. Ele é o Eterno falando, irmãos. E o Eterno está falando do quê? Vou executar uma sentença de morte contra todas estas pessoas. O Senhor matou um grupo inteiro de pessoas porque eles foram rebeldes. Por isso eu digo, irmãos, todo rebelde está fadado a morrer. Não tem como a gente olhar isso aqui de forma diferente. Eu acabei de citar para vocês o caso lá da Brit Hadashah de Atos capítulo 5, de Ananias e Safira. Rebeldia. Para quem vai fazer isso? Não tem sentido, irmãos, uma coisa dessa. Então, nós precisamos hoje entender que nós temos que fugir desse tipo de atitude. Por isso nós temos que falar a verdade o tempo todo. Nós não temos necessariamente que fazer nenhum mal para ninguém, mas nós precisamos sim pedir ao Senhor que nos dê palavras verdadeiras para que nós possamos ministrar as pessoas. E nós temos que ser verdadeiros com todo mundo. Então, tem algum problema? Conversa. Veja só. Primeiro morreu Coré, Datã e Abirã e tudo aquilo que eles tinham, as suas casas, sua família. Mas aí aconteceu uma outra coisa logo em seguida. Cadê os 250 homens? Cadê eles? A Torá diz assim: e todo Israel que estava ao redor deles, dos rebeldes, fugiu ao clamor deles, porque eles começaram a gritar. Porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós. Eles não eram alvos disso aí, mas os outros sim. Então, quem o Senhor matou? Só aqueles que eram os rebeldes. O Senhor não mata o inocente com o culpado, não. Ele não faz isso, não. Aí, continuando. Então saiu fogo do Eterno e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Irmãos, o fogo saiu de onde? Do tabernáculo, irmãos. Eles estavam diante do tabernáculo, saiu do Santo dos Santos e matou os 250 homens. Meu Pai, agora eles morrem queimados diante da congregação. Julgamento público. A Lashon Hará foi pública, o julgamento também é público. E se fosse escondido, o julgamento continuaria sendo público. Yeshua diz assim, que aquilo que é dito nos lugares ocultos, isso será trazido a público para poder ser revelado. O mal vai ser revelado assim. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o Eterno, Ele não faz nada escondido com ninguém. Tudo que o Eterno faz é público, para poder mostrar para as pessoas quem Ele é. Aqui não tem aquela coisa assim, olha, nós vamos abafar o caso aqui, vamos resolver sozinhos. Não, o Eterno, Ele vai ter um tratamento diferenciado, porque é fulano. Aqui, irmãos, é uma pessoa que carrega a arca, e mais 250 príncipes da nação. Mesmo assim, o Eterno tratou todo mundo como rebelde.
Por causa de Davi, né? O Senhor falou com ele: o que você fez das escondidas vai se aparecer em público. Seu filho vai deitar com todas as mulheres que são tuas, nos telhados, para todo Israel ver, né? Senhor, e era o rei Davi, o homem segundo o coração da terra. Mas eu só queria colocar uma coisa aqui o judaísmo fala aqui: pela severidade do castigo que podemos avaliar a gravidade do pecado, né? Então, eles pecaram pela gravidade aqui, né? Que a terra abria a boca e engolia crianças, animais, tudo, né? Tudo que estava ali. E outro detalhe que a gente pode aprender com isso aqui é que você não precisa ir atrás de rebeldes. Os filhos de Corá não morreram. Sim. É muito interessante. Morando na mesma casa com os pais, falaram: nós não vamos entrar na onda do Senhor, dessa coisa de rebelião contra você. Nós não vamos ficar perto da tua tenda. E se afastaram da tenda do pai, né? E não quiseram se rebeliar. Quer dizer, mesmo às vezes os pais podem estar rebeldes, mas não necessariamente os filhos têm que entrar na dos pais. Ou o contrário também é verdadeiro. É verdade. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Então, se tem alguém rebelde na família, eu não tenho que sentir um rebelde. Os irmãos estão entendendo? O que a Rebelde falou, os filhos de Corá, inclusive vão ter salmos deles. E se você pegar um dos salmos dos filhos de Corá, eles falam sobre esse evento que eles vivenciaram. Isso é muito interessante, por quê, irmãos? Porque a gente percebe o seguinte, que tem gente que realmente está na mesma família, mas não concorda com rebelião. E não dá para concordar, irmãos. Aqui para nós, rebelião é algo que não dá para a gente engolir. Não é possível que a gente vá pegar e vai se rebelar contra alguém, falar assim: eu quero agora começar a amaldiçoar meu líder, agora eu quero fazer, vou começar a reunir com outras pessoas aqui, porque eu não concordo, porque eu quero fazer do meu jeito. Lógico que a pessoa, ela não vai dizer isso. Ele nunca, o rebelde não vai usar esse tipo de discurso, irmãos. A pessoa tem que ser sutil. Vamos lembrar disso, tem que ter uma sutileza para poder enganar as outras pessoas. Vocês lembram da serpente? Né? Até a Rebelde fala uma coisa que eu acho interessante, né? Ela não chegou de uma vez. Ela foi conversando aqui, conversando ali, soltou um negócio ali, aqui, e quando ela ganhou a confiança, isso é segundo a Rebelde, né? Ela ganhou a confiança, ela chegou e falou assim: olha aqui esse fruto. Segundo o Midrash, né? A serpente pegou e deu um cutucão assim, e ela tocou. Aí falou assim: tá vendo, você tocou e não morreu. Não tem problema, minha filha, olha que fruta linda, olha que coisa maravilhosa, né? Segundo nossa conversa também, né? Rebeca estava falando que devia ser um fruto muito atraente. A gente não entende isso, irmãos, porque nós nunca tivemos na eternidade, mas deveria ser algo assim, que a pessoa olha e fala assim: nossa, que coisa maravilhosa. Só que ela foi induzida a comer, porque não é só olhar é uma coisa, participar dele, do fruto, é uma outra coisa. Então perceba que a rebelião é assim, a pessoa começa a conversar, a rebelião não se consumou, porque ainda está no nível da conversa, e quando ajunta todo mundo e leva para a ação, aí a rebelião está sendo consumada. Então é importante nós notarmos isso, que os rebeldes precisam de um líder, e o rebelde, ele já é rebelde. Não é que ele se torna, ele já tem lá na essência dele a rebelião. Ele vai só dar vazão quando ele tem uma oportunidade de mostrar a sua verdadeira face. Então isso é algo que nós precisamos tomar cuidado. Nós falávamos agora há pouco sobre a restauração que é necessária para a nossa vida, né? Eu falava com os homens, e o nosso caráter precisa ser trabalhado, para que se há algum traço de rebeldia dentro de nós, que nós pensamos ao Senhor para arrancar, para a gente não cair nesse erro aqui, para não dar um problema desse aqui, a gente acabar morrendo.
Porque agora, irmãos, aqueles homens foram mortos, e Moshe vai dizer a Eleazar, filho de Arão, para tomar os incensários do meio do incêndio, tá? E esses incensários, eles vão ser transformados numa cobertura para o altar. Para todas as vezes que o povo de Israel levasse uma oferta no altar do tabernáculo, eles olhassem a cobertura do altar e dissessem assim, pensassem assim: os rebeldes morreram por desobediência. Eu não vou desobedecer para não morrer também como eles. Puxa vida, um memorial para lembrança. O memorial serve para isso, né, irmãos? Às vezes você vai viajar para algum lugar e você vê alguma coisa muito bonita, você fala assim: nossa, eu vou comprar isso aqui. Você compra aquele objeto e coloca na sua casa. Vez por outra você passa e você fala assim: puxa, aquele dia que eu estive naquele lugar, porque aquele objeto trouxe a sua memória, a experiência que você viveu. Por isso, os memoriais são importantes, porque eles são gatilho para a nossa mente, para a gente voltar para aquela situação, para a gente se lembrar dela. A rebelião agora acabou. Não acabou? Não. É agora sim. Mas no dia seguinte, gente, não deu 24 horas, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moshe e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Eterno. Por favor, irmãos, preste atenção, isso aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui é acusação de homicídio. Vocês são assassinos, são homicidas. Vocês mataram Corá, Datã, Abiram e os 250. Por favor, veja que coisa horrível. Quer dizer, vamos parar para pensar um pouco? Será que esse povo não viu o que aconteceu? Não viu a rebelião deles? Não ouviu as palavras do Eterno? Eles já esqueceram tudo que aconteceu no dia anterior? Eles esqueceram as ações do Eterno para poder matar aquele povo? Mais uma vez, irmãos, nós vamos perceber o seguinte: mais gente agora vai se levantar para ter uma postura de rebelde, e mais gente agora vai morrer. De novo, por causa de rebelião. Irmãos, existe um demônio que é especialista nisso. E a gente sabe que o demônio não morre. As pessoas morrem, mas os demônios continuam. E aqui, os demônios saíram daquele grupo de 250 e poucas pessoas e passaram para essas. Eu também se foi uma coisa interessante. Durante a noite, foram para a tenda e começaram a conversar. E no meio dessa conversa, no dia seguinte, já estava todo mundo inflamado. Porque eles começaram a atribuir a morte daqueles homens a Moshe e a Arão. Não foram os pecados deles que os mataram, foi a palavra de Moshe. Agora o culpado é Moshe. Tem que ter um culpado, né? E é engraçado, sempre o líder é culpado. A pessoa fez a coisa errada, mas o líder é o culpado. A pessoa foi lá, pecou, arrumou toda uma rebelião, mas o Moshe que é culpado. Não, imagina. Eles eram bonzinhos, gente boa para cachorro. Moshe é o culpado. E novamente, irmãos, Moshe vai quando o Eterno se manifesta, e o Eterno fala assim: sai da frente que eu vou matar todo mundo. Moshe mais uma vez pôs o seu rosto em terra. Só que aí começou uma praga no meio da congregação. Não deu tempo de Moshe interceder. O Eterno já sabia, né, irmãos? Ele já conhecia Moshe, sabia que Moshe ia se colocar na frente do povo de novo. Essa não é a
primeira vez que Moshe defende o povo. E nós estamos falando do povo rebelde. Moshe está defendendo eles, pedindo misericórdia contra os rebeldes. Senhor, não mate os rebeldes, não. Calma, Senhor, calma aí. Pai, o Senhor tem uma reputação, Pai. O Senhor tem um nome para ser zelado. Antes de Moshe falar, o Eterno se adiantou e começou a matar através de uma praga. Irmãos, 14.600. É 700, desculpe. 14.700 pessoas morreram pela causa de Cora. Ou seja, pela rebelião. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Essas pessoas que morreram na rebelião, morreram salvas ou se perderam? Alguém fala no microfone, por favor? Pega o microfone aí e fala. Se perderam. Por que se perderam? Qual seria a explicação? Fala alto. Rebelião. Irmão, você acha que um rebelde vai para o céu? Fala para mim. Me ajuda. Feitiçaria, né? Pecado de feitiçaria. É, exatamente. E pelo que eu me lembre, os rebeldes foram expulsos de lá. Como é que alguém vai dizer que o rebelde vai para lá? Vocês entenderam a matemática? É simples, irmãos. Então, qual é a forma como a Escritura pensa? A Escritura nos mostra. O camarada é rebelde, ele morre na rebelião dele. Satanás recebe com prazer. Ah, mas o senhor não pode falar que essas pessoas foram para o inferno. Como não? Como que a gente não pode falar? Quer dizer que agora a eternidade, o Olam Rabá, o mundo vindouro está cheio de rebeldes? O que esses caras estão aprontando lá? Eu estou fazendo uma pergunta, irmãos, porque eu quero que você pare para raciocinar. Eu só estou fazendo você pensar, por favor. Porque aqui, irmãos, a gente tem que tirar uma conclusão. E se o rebelde não se arrepender e não pedir perdão, o que vai acontecer? Se ele morrer? No microfone, alguém fala aí. Vai para o inferno. E na realidade, né, Rabino, em 2 dias morreram quase 15.000 pessoas em 2 dias. Porque morreram 14.700, mais os 250, mais a família de Cora, Datã e Abirão. Quer dizer, na faixa de, em 2 dias, 15 quase 15.000 pessoas. Por quê? Rebelião. E outro detalhe que a gente esqueceu, que o On, que a gente viu lá no capítulo 1, né, no versículo 1, foi salvo por causa da esposa dele. Que ele se livrou de tudo isso aqui, porque a esposa aconselhou e falou, não entre nisso. É interessante, a Torá não fala isso, mas o Midrash fala isso, que a mulher de On virou para ele e falou, não faça isso não, meu filho. Você não entra nesse negócio. E vieram buscar ele, foram na casa dele. Aí o que a mulher dele fez? Descobriu o cabelo e saiu. Aí todo mundo ficou, porque isso naquela época, né? Uma mulher de cabelo descoberto era uma coisa assim vergonhosa, né? Era como se ela estivesse nua. Então eles viraram as costas e foram embora. Ela salvou o homem de uma tragédia. Vamos falar da mulher um pouquinho agora. Vamos aproveitar esse gancho, né? Olha que lindo, uma mulher virtuosa. Ela salvou o seu marido, os seus filhos de uma tragédia, de irem para o inferno. Porque se o líder toma uma decisão, a família está junto. Ela ajudou ele a tomar uma decisão sensata, porque ele estava sendo enganado pelos amigos. Olha que legal. Interessante isso, né, irmãos? E diferente, né, da mulher de Ramã. A mulher de Ramã aconselhou ele mal e Ramã morreu pelo conselho da mulher.
Então aqui nós temos um exemplo de uma mulher que salva a sua família. E aí nós vamos falar de uma outra mulher que salvou toda a sua família. E nem era judia, e nem era israelita. Lembra o nome dela? Você não vai. Alguém lembra o nome dela? Raabe. Muito bem, Raabe. Olha só. Uma mulher que era prostituta, não prestava nem um pouco, mas que teve temor e que se colocou na posição para salvar sua família. Olha só, irmãos, a diferença. Por isso que nós temos que pegar a Bíblia e falar assim: puxa vida, nós precisamos de uma transformação. Nós homens, para a gente não cair no conto do vigário, como o pessoal diz, hein? Não ir atrás de gente que é rebelde. E as mulheres, se o marido estiver errado, senta com ele e conversa. Aconselha seu marido, porque você pode estar ajudando a livrar sua família do inferno. Eu não estou exagerando. Não estou exagerando, irmãos. Por quê? Porque a gente viu que isso aconteceu. Então isso é muito lindo, porque ela evita uma tragédia maior, né? E tudo isso mostra para a gente uma coisa muito interessante. Só um pouquinho, ele está falando da família aqui, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. O Eterno não poupou nem as criancinhas. Porque como foi uma rebelião do sacerdote, a casa inteira foi junto. Imagina uma criancinha igual a Nandara, tem quantos aninhos? 3 aninhos. Até não poupou. Foi todo mundo junto. Então, os irmãos estão vendo a gravidade da decisão do homem. Irmãos, nós estamos falando isso aqui, não é para assustar ninguém, mas é para que nós, que somos homens, tenhamos bom senso, para a gente poder conduzir as nossas famílias no temor do eterno, no conhecimento da palavra, para a gente não fazer nenhuma bobagem, porque o homem não vai sozinho, ele leva a família junto, e isso é grave, isso é sério. Então assim, vamos fugir desse tipo de coisa, né, irmãos? Acho que basta, né, a gente falar, vamos fugir desse tipo de situação, para a gente não causar um problema maior para a nossa família, porque lá na frente nós vamos ser cobrados disso. Você vê que a atitude de Cora foi terrível. A mulher dele concordou com ele, uma mulher conhecedora da palavra, porque estava vivendo no meio do povo de Israel, viu os milagres, viu tudo, e mesmo assim concordou com ele. Então, uma mulher, ela costuma ser mais sensível ao mundo espiritual. A mulher costuma ter discernimentos maiores do que nós que somos homens. Tanto que a mulher vê coisas que nós não vemos. E tem hora que as nossas esposas chegam para a gente e falam assim: você não viu isso assim, assim? Não. Isso é normal do homem. Viu? Estou falando isso para os irmãos aqui. Não é que nós somos cegos, né? Que tem hora que a gente não vê mesmo. Porque a mulher, ela não tem 2 olhos. Ela deve ter uns 20. Não, a mulher parece que tem 20 olhos. Elas enxergam coisas assim. Você fala assim: gente, como é que você viu isso? E quando a gente vai ver, a mulher está certa. Por quê? Porque vocês têm um discernimento diferenciado. Então, a gente tem que parar e às vezes falar assim: puxa, é verdade. Mas tem hora que a mulher não vê e o homem vê. Por isso que tem que haver um equilíbrio no casamento, no relacionamento entre marido e mulher. E é interessante que quando há equilíbrio e quando há unidade, a bênção é total, a bênção é plena, né? Porque quando os dois andam juntos, eles levam a família para a plenitude da bênção do eterno. Isso é muito gostoso a gente experimentar no nosso dia a dia. Acho que a gente precisa pensar o seguinte: começou insatisfação, porque insatisfação é o primeiro caminho para a rebelião. Sim. Começou insatisfação, peraí, por que eu estou insatisfeita? Isso é coisa minha, é meu gatilho, é alguma coisa do passado que eu não gosto, é alguma situação que está me incomodando. Senhor, me cura, me restaura,
porque se você deixar a insatisfação começar, o diabo não vai mostrar aquilo só. Vai vir outra situação, ele começa a ficar insatisfeito de novo. Eu não estou satisfeito com ele. Aí o inimigo vai colocar outra situação para ele ficar insatisfeito. Porque aí a insatisfação não vai ficar só com uma pessoa. Ela vai precisar falar para outras pessoas, porque ela não aguenta ficar só com ela. A insatisfação não aguenta. Aí ela vai começar a replicar aquilo. E no replicar, a pessoa que não notou, começa a notar. É verdade. Verdade mesmo, é chato isso mesmo, olha isso. E aí começa. Aí o inimigo traz uma pessoa que não tem nada a ver para falar sobre aquilo com a pessoa. Olha, bem que o fulano falou isso comigo mesmo. Então é assim, é um negócio que se você der corda e alimentar, vai longe. É verdade. Quando você vê, você já está dentro de uma rebelião e não notou. Sim. Você já está dentro dela. Só lembrando, irmãos, que quem gera essa insatisfação é o diabo. Só lembrando isso. Porque vamos parar para pensar numa coisa aqui. Eu quero falar sobre um outro assunto aqui. Você acha que o Espírito Santo faria uma coisa dessa? Você acha que é o Espírito Santo que fala para a pessoa assim, também não, o defeito do fulano lá, olha isso, olha aquilo, você está vendo como é que ele é assim, assado? Você acha que é o Espírito Santo que faz isso? Irmãos, quando a gente ama alguém, como é que a gente olha para aquela pessoa? Com amor. Mas o que a gente vê nela? Qualidades. O amor não vê, é porque ele supera os defeitos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando alguém começa a ver defeito, não é o Senhor que está mostrando isso. Porque o amor, ele supera tudo isso. Porque o que acontece quando a gente ama alguém? Vamos falar lá. Vamos continuar no casamento, né? Os dois são casados. Porque o meu marido ronca. Né? Ele parece um leão. Um urso também, um urso, né? Mas eu amo ele é importantíssimo para mim. Eu tenho meu urso dentro de casa e eu amo esse urso. Tem muito amor. Aí o que a mulher virtuosa vai fazer? Vou matar esse urso. Não, eu vou orar para o urso roncar mais baixinho. Para o Senhor poder libertar ele do ronco. Mas porque tem amor. Está entendendo? Tem amor, Ou então, porque o marido chega e ele vai deixando o sapato, a meia e vai deixando as coisas no chão. E a esposa não gosta, a esposa quer tudo organizadinho. O que a esposa vai fazer? Amor, por favor, vem cá um pouquinho, pega esse sapato, essa meia, coloque ele naquele lugar assim, da próxima vez, por favor, você pode deixar lá? Porque ela sabe que ela o ama. O amor, ele faz isso, irmãos. Então aqui não tem amor. O rebelde, ele não tem amor para dar. Ele quer achar os defeitos, porque ele quer matar a pessoa através dos defeitos. Você entende? Então o Espírito Santo não está nisso, irmãos. Eu só estou querendo mostrar isso para você, para que nós possamos entender quem que está envolvido nisso aí. Se fosse o Espírito Santo, ele mostraria outra coisa. Como não é o Espírito Santo, ele tem que cutucar e mostrar o lado errado. Por quê? Porque do lado errado a gente nem critica, a gente nem fala mal. E quem fala mal, destrói. Alguma consideração mais a ser feita? Alguma pergunta? Não? Vamos falar da confirmação do ministério? Como é que o Senhor fez para confirmar a Arão? Como aquele que ele tinha chamado. Ele conversa com Moshe e falou assim: olha, Moshe, eu vou fazer o seguinte. Pega uma vara, um pedaço de pau seco, de cada um dos príncipes das tribos. Pega ele e leva e põe na tenda da congregação. Leva lá
e coloca lá, porque eu vou me manifestar através destas varas. Irmãos, quando a gente tem um pedaço de pau, que ele está lá há muito tempo, seco, ele não tem raiz, ele não tem nada, ainda que você coloque ele na água, ele não vai florescer, ele vai apodrecer, porque ele já está há muito tempo cortado da sua raiz, ele já não tem contato com a raiz. O Eterno falou para ele assim: pede para os príncipes, cada um pegar e colocar em cada uma dessas varas o seu nome, como se fosse o cajado deles, e coloca diante de mim na tenda. E aí, irmãos, tem uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o Senhor disse assim: eu vou fazer cessar as murmurações quando eu fizer mais um milagre diante deles. Nós sabemos, irmãos, que uma vara, quando ela é um pedaço de pau, vamos chamar assim, é um pedaço de madeira, quando ele está desconectado já da sua origem há muito tempo, ele não tem condições de reviver. Ele só serve ou para apodrecer, ou para virar um móvel, ou alguma coisa de utilidade, ou então para virar lenha. Não tem outra utilidade. Ele já não é mais árvore. Eis que cada um deles pegou, escreveu o seu nome e entregaram as varas para Moshe. Moshe pegou as varas e colocou diante do Senhor. E aí, no outro dia, Moshe entrou na tenda do testemunho e pegou as 12 varas. Uma delas tinha florescido, a vara de Aharon pela casa de Levi. Ela tinha flores, os brotos e o fruto. Como é que é? Ela tinha os 3 estágios. Nasce o broto, dá a flor e depois tem o fruto. Essa vara tinha os 3 estágios de crescimento nela, simultâneos. Ela não só brotou, ela apresentou todos os estágios nela. E aí vem a pergunta: por que foram amêndoas? A amêndoa é a primeira árvore a florescer na primavera. E a amêndoa está ligada com o quê? Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Irmãos, o Eterno, quando Ele chama alguém, Ele cumpre, Ele confirma o chamado daquela pessoa. O que o Senhor estava dizendo para Israel aqui? Eu chamei Aharon e eu estou confirmando o chamado dele. Não se levantem contra ele. Por favor, irmãos, vamos entender. Nós não podemos abrir a boca para falar mal de líder, de nenhum líder. Porque é o pastor da igreja fulano das cobras. Vou falar mal dele? É um líder. Quem tem que dar conta da vida dele é ele, não sou eu. Agora eu vou me levantar para falar mal dele? Não, irmãos. Não vamos incorrer neste erro, tá? Não vamos incorrer nisso. Nós não podemos errar. Aqui, Aharon foi massacrado por esse falso testemunho contra a sua vida. Tentaram acabar com o ministério dele e tentaram matá-lo junto com Moshe. Porque quando o rebelde vem, irmãos, ele não vem, ele não é bonzinho. Qual rebelde que você conhece que é bonzinho? Não existe rebelde bonzinho. Ele vem, não é só para desfazer, ele vem para matar, ele vem para acabar com aquilo. E aí, não acabou, mas o Senhor confirmou o ministério de Aharon. Então, quando nós somos chamados, o nosso ministério ele é confirmado através de sinais.
O que o Senhor vai fazer com cada um de vocês? Vai confirmar a chamada de vocês através de sinais. E Yeshua disse assim: estes sinais seguirão os que crerem. Por favor, creia e os sinais te acompanharão. Por onde você for, os sinais estarão ali para demonstrar que você tem um chamado da parte do Senhor. E tudo o que você fizer, o sinal vai confirmar aquilo que o Eterno, através de Yeshua, está fazendo na sua vida. Por isso é importante nós pararmos para entendermos que o nosso chamado ele não é uma coisa nossa. Eu escolhi fazer isso. Não, eu tinha escolhido outra coisa. Mas o Senhor me chamou para estar onde eu estou hoje. Assim como cada um de vocês. E cada um de vocês quer alcançar uma posição diferenciada diante do Senhor, não é por mérito nosso, é porque o Senhor tem um chamado para nós. E dentro do chamado há um tempo de desenvolvimento e de crescimento, até o momento em que nós somos então chamados para ser colocados numa posição de destaque. Só que o destaque traz consigo responsabilidade, e a responsabilidade traz consigo um outro peso, que é o de cumprir aquilo que o Senhor fala conosco. Então, cada um de nós vai dar conta da responsabilidade que é colocada nas nossas vidas. Você imagina que quando Moshe morreu, o Eterno deve ter falado para ele assim: senta aqui, filho, que nós vamos fazer agora um acerto de contas. E aí, você fez tudo o que eu falei e tal? Ah, senhor, eu fiz, mas eu vacilei nesse momento aqui. Você vacilou aqui, mas cumpriu tudo. Então, nós vamos ter altos e baixos? Com certeza vamos. Todo mundo tem. Mas nós vamos precisar fazer uma coisa diferente. Continuar obedecendo ao Senhor, como Moshe fez, como Aharon fez. Tá? Então, depois disso, o Senhor vem aqui em Números 18, do 1 ao 7, o Senhor vem falando com a Aharon e sua família sobre o castigo que eles vão levar, a iniquidade que eles vão carregar através do sacerdócio dele. Então, o que vai acontecer aqui? Eles serão comissionados para fazer isso, vão fazer o serviço da tenda da congregação, os levitas e tudo mais, mas tudo que for dado ao Senhor vai ser entregue também para eles. Então os dízimos e as ofertas que forem dadas serão entregues para eles. E aí, isso é uma dádiva ministerial que é dada para eles. E por quê? Porque eles têm que ser sustentados por alguém. Eles abandonaram tudo, eles não vão ter herança. Se você olhar aqui na Torá, eles não vão ter herança, irmãos. E aí é uma coisa muito interessante, porque as ofertas que são dadas em Israel, as coisas consagradas em Israel, elas são dadas a eles, aos sacerdotes e aos levitas. E olha só que interessante, todo mundo tinha um direito a uma herança, menos eles. Todo mundo tinha um direito a uma terra, a uma casa, a uma possessão, a um negócio, menos eles. Cada um tinha a oportunidade de escolher: eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero trabalhar com aquela outra ali, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Menos eles. Eles não tinham escolha, mas eles tinham que ser sustentados pelo povo, porque o negócio deles era entender a Torá e levar a Torá para o povo, e ensinar o povo a fazer os sacrifícios, a entregar as ofertas, a obedecer ao Eterno, a cumprir as leis agrícolas, a cumprir os mandamentos que diziam a respeito do relacionamento entre as pessoas. Tudo isso era a obrigação deles. Então o povo tinha que cuidar deles, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante, irmãos, porque está escrito aqui que isso tinha sido dado a eles por estatuto perpétuo. E diz assim: todo o melhor do azeite, o melhor do mosto e do grão, e as suas primícias que derem ao Eterno, as tenho dado a ti. Os irmãos lembram, então, quando nós falamos das primícias, que o tempo começou da primícia agora em Shavuot e vai até Sukkot. Então os irmãos lembram que esse tempo aqui,
As primícias são entregues para o sacerdote, uma vez ao ano. Ok? Então, o pessoal que está nos vendo aqui, quero ensinar para vocês também uma coisa: primícia não é todo mês, não. Primícia é uma vez ao ano, e ela equivale a um dízimo. Então, você que está nos assistindo agora, se você quer dar as primícias, elas têm que ser entregues só uma vez para o seu sacerdote, e é o mesmo valor de um dízimo. Então, vai ter um mês que você vai dar o dízimo, e no outro envelope você vai dar a sua primícia, entregar na mão do seu sacerdote, e ele vai consagrar isso ao Eterno. Ok? Só para os nossos irmãos também ficarem cientes de como é que isso funciona. Porque isso traria bênção sobre a vida da congregação, da pessoa. Porque se o sacerdote não come daquilo que é ofertado, a pessoa que deu a oferta não recebe a bênção. Os irmãos entenderam isso? Então o sacerdote precisava comer. Porque quando o sacerdote comia de uma parte do sacrifício, o ofertante estava sendo abençoado. E o sacerdote, em contrapartida, sendo sustentado. Olha só que interessante isso. Então, o que eles recebiam, está escrito aqui, que eles recebiam o melhor de tudo, de todos os frutos. Então, tudo aquilo que abria a madre, a carne dos animais, tudo aquilo era do sacerdote. Mas os primogênitos se faziam resgate. Por quê? Porque todo primogênito em Israel deveria ser dado para o sacerdócio. Como o primogênito, então, ele seria resgatado? Por quê? Porque os filhos de Levi já tinham sido entregues para servir como sacerdotes. Então a família tinha o direito de resgatar o primogênito para que ele não precisasse ir e servir como sacerdote. Alguma pergunta? Eu queria só falar um pouquinho que as irmãs fazem a ralá aqui, né? E geralmente fazem aquele pedacinho, um pedaço para o rabino, né? Para o sacerdote. E eu queria colocar um versículo aqui para as irmãs que fazem, né? Faz o pãozinho para o sacerdote, né? Isso. Está dizendo o seguinte, que também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Referência? Ezequiel 44:30. Então, toda vez que as irmãs fazem a ralá e fazem uma menorzinha, entrega para o sacerdote, o Senhor faz repousar a bênção sobre a casa. Muito legal isso. Por quê? Porque como o Eterno não come nada, o Eterno não come carne, não come massa, nada. Como que ele come? Através do sacerdote. É muito lindo isso. Porque se o sacerdote não comer, o Eterno também não comeu. E a bênção não pode. A bênção não pode vir. É isso que é interessante, porque às vezes a pessoa está tão lá fora, dinheiro, dízimo, essas coisas estão tão vulgarizadas, né? Que a gente perdeu essa dimensão de que tudo que é colocado no altar, que o sacerdote come, é importante, porque na verdade ele é o representante do Eterno. É tanto que quando a gente faz as festas, o que o Senhor nos disse? Ninguém pode tocar no altar, porque o altar pertence ao sacerdote, é santíssimo, né? Ninguém pode tocar lá na azeitona, no figo, enfiar a mão e pegar, não pode. É só a família do sacerdote que pode comer, a não ser que ele dê para outra pessoa que ele queira ali, né? Que seja servo do Senhor. Mas não pode, porque o altar pertence ao sacerdote. E quando a gente entendeu isso, a gente falou, porque demorou para a gente entender isso. A gente falou, nossa, agora eu entendi porque que os irmãos muitas vezes não tinham sido abençoados. Porque a gente ficava com medo de, os irmãos vão poder achar que a gente está querendo explorar, mas não é bíblico. Aquilo que pertence ao sacerdote, ele tem que comer. É tanto que se o sacerdote não comer uma parte do sacrifício, o sacrifício é imperfeito. Não foi incompleto. É incompleto diante do Eterno, ele é incompleto. É verdade. Mais alguma coisa? Então, eu perguntei assim, com essa última parte da Rebetes, sobre a questão do sacerdote, ou líder, né? Não viver e não participar das ofertas.
ou viver do dízimo da igreja, no caso, ou a congregação. Se caso ele não viver dela, é como se estivesse retendo esta bênção para os irmãos que estão dizimando e ofertando. Exatamente isso. Então não se trata apenas de costume, é realmente Um princípio. um princípio Exatamente. para fazer bênção para os irmãos da igreja, da congregação. Exatamente. E a sua pergunta, Ramon, é tão pertinente que, assim, tem gente por aí hoje criticando o pastor porque eles têm salário, criticando porque eles recebem presente, criticando porque, o fulano, porque ele é privilegiado. Mas tem que lembrar que ele não tem herança. A herança dele vem através da vida das outras pessoas. Então, se você parar para pensar bem, é como se ele estivesse sem amparo e a congregação o amparasse. Se a congregação não fizer a sua parte, ele não come. E no caso, se este líder ele tiver que procurar o próprio sustento, ele não vai entregar o seu melhor para a obra. Ele não vai ter tempo, porque ele está dedicando o tempo dele que era para a obra para se sustentar. Automaticamente está perdendo muita coisa. Sim, e eu vou além do que você está falando, Ramon, porque não só isso, porque a congregação é que vai perder, muito mais do que ele, porque a congregação não vai receber a plenitude da bênção que ela receberia se ele estivesse sendo sustentado. Por que você acha que Israel foi para o cativeiro babilônico? Um dos motivos, porque eles deixaram de sustentar o sacerdote e o levita. Aí foram deixando. Vai estar no olho e falou assim: vou ensinar então uma liçãozinha para vocês, vou colocar vocês no cativeiro. Pum, 70 anos. Eles não cumpriam o Shemitah, vão para o cativeiro também. Entendeu? Então, na realidade, o Senhor pune, o Senhor está punindo filhos, nós estamos falando de filho aqui. Nós não estamos falando de um povo desconhecido, estamos falando de servos do Eterno. Mas por que ele pune os filhos? Porque ele ama os filhos. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Quando o Senhor fala sobre isso, é porque ele quer trazer a bênção. E como é que ele traz a bênção? Eu vou cuidar de vocês, eu vou dar tudo o que vocês precisam, eu vou abrir as janelas dos céus para vocês, mas vocês cuidam do outro lado lá. Porque quando vocês cuidam do lado de lá, eu libero a minha bênção. Irmãos, isso é um princípio, é tão simples que é até ridículo. Mas infelizmente tem gente que contesta isso, porque acha que não, ele tem que fazer. Aí o que o Ramon falou, aí o sacerdote sai para trabalhar e não consegue dar o seu melhor para a congregação, não consegue acompanhar os irmãos porque ele está ocupado, ele é empresário, ou ele trabalha em algum lugar, ele não tem como atender o pessoal, ele chega em casa cansado, ele vai para o culto como? Arrebentado. Já com o problema que ele teve no trabalho, ele teve tempo de orar, de estudar, para poder trazer uma palavra boa para os irmãos? E mesmo assim ele tem que ir. Então os irmãos entendem como a situação é séria. Então aqui o Senhor, olha a sabedoria do Eterno, irmãos. Eu queria que você parasse para pensar em tudo aquilo que o Eterno faz. Ele separa uma tribo e diz assim: cuidem deles, porque eu vou dar para eles a minha palavra, eu vou dar revelação, eu vou mostrar para eles como é que faz, e eles vão ensinar a vocês. O que ele fez quando o povo chegou lá em Israel? Ele espalhou os sacerdotes pela nação inteira e colocou o tabernáculo, o templo em Jerusalém. Mas os sacerdotes estavam espalhados por toda a nação. Os levitas espalhados por toda a nação. O que acontecia? Precisava de alguma coisa, os levitas ajudavam lá e encaminhavam para Jerusalém. Uma outra coisa, encaminha para Jerusalém. É festa? Não é aqui, é Jerusalém. Preciso levar um sacrifício, uma coisa diferenciada, vai para Jerusalém. Porque eles estavam sendo ensinados sobre isso. Então, todas as vezes que uma pessoa é ensinada, e ela fala assim: puxa vida, eu tenho que cumprir, eu tenho que obedecer, aí a bênção vem sobre a vida deles. E aí a gente percebe o seguinte: isso é tão interessante que eles acabavam tendo colheitas maravilhosas, a bênção estava sobre eles, o gado deles tinha uma produção única. Ainda hoje, irmãos, hoje a gente viu outro dia uma foto de um cacho de uva em Israel.
caixa era dessa altura assim, ó. Aí você fala assim, como assim vai nascer um cacho desse? Está lá a foto. Não foi montagem, não, isso existe. Até hoje em Israel é assim. E por quê? Porque a bênção do Senhor está repousando sobre a vida do nosso povo. O que nós precisamos hoje? Obedecer. Não tem outro segredo. Não tem outra coisa a ser feita. Ah, me conta aqui como é que a gente faz para ser rico. Obedece. Mas eu quero saber qual que é o código para a riqueza. Obedeça. Mas é só isso? Não, não é só isso. É isso. Só que a gente não consegue. Porque são coisas simples que a gente duvida que vai dar certo. Aqui os irmãos têm história disso. De obediência. Daquilo que está dando certo na vida de vocês. Então, se está dando certo, nós vamos mudar? Lógico que não, né? Não está dando certo, vamos continuar fazendo igualzinho. Por quê? Porque tudo isso é parte da nossa caminhada com o Senhor. Nós estamos fazendo isso hoje para um treinamento amanhã, porque o Senhor ensina para a gente o seguinte, que o dinheiro nosso, tá? Ele tem um objetivo, é servir ao Senhor. Não é a gente ficar com aquela coisa, porque eu preciso daquilo outro. Lógico, você quer ter um carro melhor? Amém. Vamos orar para você ter um carro melhor. Você quer ter uma casa melhor? Vamos orar para você ter uma casa melhor. Você quer ter um guarda-roupa cheio de roupa bonita? A gente só consegue usar uma, né? Por dia. Né? Mas para a festa é bom, né? Principalmente as mulheres manifestando aí, né? Para a festa nós queremos, né? Então, eu espero que o Rosh Hashanah venham todas maravilhosas, né? Em nome de, lógico, né? Pode começar a comprar, escolher os vestidos aí para as irmãs comprarem, viu? Quero ver aqui um exército de mulheres lindas em nome de Yeshua. Irmãos, vocês não ouviram, né? Mas o amém foi bem baixinho, está tão assim, aquela coisa, amém. Mas elas vão vir, todo mundo vai vir bonito. E os homens também, com aqueles ternos lindos, todo mundo, viu? Amém. Isso, os homens, hoje são os homens ganhando das mulheres. Uhul. Então, para a gente finalizar aqui, irmãos, todo bonito, e perfumado, hein? Tem esse detalhe também, tá? Rabino podia convocar os homens a vir de terno nas festas, né? Eu dou a nossa sugestão aí. Dos homens virem comprar um terno, se dedicar pra gente que é esposa, falar, nossa, como meu marido está diferente, está bonito, porque as mulheres também querem ver os maridos bonitos. Amém. Eu creio. Eu creio que nós vamos fazer isso com fé completa. Então, eu queria convocar os homens aqui. Nós vamos procurar um local para a gente comprar os nossos ternos, umas coisas assim de primeira, coisa de príncipe. E nós vamos vir nas festas bem lindas e nós vamos mostrar isso para os irmãos que estão nos ouvindo aqui, né? Fica parecendo que é até brincadeira, mas não é, irmãos, é porque nós estamos aqui buscando a excelência para o Senhor. Então tudo isso faz parte do nosso aprendizado e nós queremos dar o melhor para o Senhor. Então eu gostaria que você que está nos ouvindo agora, você pudesse compreender isso, que o Senhor ele vai dar para a gente o melhor, não só para a gente dizer que nós somos os melhores, esse não é o objetivo, mas o objetivo é a gente poder dizer assim, eu estou fazendo o melhor para o meu Senhor. Então eu espero que você possa estar conosco na nossa próxima Parashá, porque nós teremos muitas outras bênçãos e novidades para contar para você em nome de Yeshua. Um abraço a você, Shalom, Shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.